Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre baterias. Muitas vezes nós temos dispositivos que queremos ligar no carro e a bateria desses dispositivos é de 3.7 volts. Então, tanto esse tipo de bateria quanto esse tipo de bateria tem uma saída de aproximadamente 3.7 volts. Normalmente ela vai ali de 3.5 até 4.2 quando ela está com a carga bem completa. Então, se eu testar essa bateria aqui no multímetro, essa aqui está com 4 volts, mas eu vou utilizar como padrão a saída dela de 3.7. Ou essa bateria aqui também, isso aqui é similar, uma bateria normal de se encontrar em tablets, né? Se eu quiser ligar um tablet no carro, direto, né, no painel, está com 4.1 também porque ela está bem carregada, eu acabei de carregar as duas. Mas qual é o objetivo do circuito que nós vamos fazer hoje? O que nós já aprendemos aqui no canal já serviria para fazer, mas como foi solicitado aí por um inscrito, então vamos atender. Como eu faço uma saída de 3.7 volts numa entrada de carro, por exemplo, no isqueiro de 12 volts. Então o que nós vamos fazer aqui é transformar 12 volts em 3.7 volts. E são várias soluções que nós vamos trazer aqui. E a primeira foi baseado num circuito que nós fizemos aqui, que eu já vou deixar o link aí e vou mostrar na tela o circuito. Então a primeira opção é utilizar o 1117, que é um regulador de 3.3 volts. Então vou ligar aí a fonte em 12 volts. Então, para fazer a medição, a minha entrada está marcando 12 volts, passando pelo regulador, eu tenho 3.3 volts. O problema é que 3.3 volts não é o suficiente para atender a necessidade de eu substituir uma bateria que é 3.7 volts. Então, como eu faço para elevar a tensão de saída desse regulador fixo? Existe um truque que eu até já mostrei uma vez no canal, mas eu vou mostrar aqui de novo, que é substituir a referência. Lembre-se, quando a gente fala em potência, em tensão, a gente está falando em diferença de potencial. Então, entre o positivo e o negativo, eu posso aumentar essa diferença. E se eu utilizar um resistor, nesse caso de 120 ohms, eu estou mudando a referência do regulador de tensão. E quando eu mudo essa referência, a tensão de saída vai mudar também. Vamos ver como é que fica agora. Então eu tenho uma entrada de 12 volts e a saída 3.7 volts. Esse é um resistor de 120 ohms, mas eu tranquilamente poderia botar um de 150 para chegar aí a 3.8, 3.9, já que a bateria carregada ela atinge esse limite e o dispositivo certamente aceita. Mas para deixar exatamente 3.7 funciona bem. Uma segunda opção é usar um LM317, que é um regulador variável. Ora, se ele é variável, eu posso variar para qualquer tensão de saída. E se eu preciso de 3.7 volts, eu tenho uma entrada de 12. Eu posso regular a saída, né, através de um potenciômetro, desse trim pot, para a tensão que eu quero na saída. Então eu já regulei para 3.7. É claro que eu posso movimentar isto, né, e regular para a tensão que eu quero. Mas no caso eu quero 3.7. E aí, se me for conveniente, eu posso medir qual a resistência e substituir por um resistor, para não precisar deixar o trim pot no circuito. Então também bem fácil e funciona muito bem e permite eu ter a regulagem do que eu quero. Então essa é uma outra opção bem interessante. Uma observação, eu também posso usar um trim pot, talvez ali de 1K, no 1117 para fazer a referência. Legal, né? Bom, o que acontece com isso? Usando essa mesma lógica, a gente sabe que esse tipo de circuito, tanto o 317 quanto o 1117, ou LM que for, ele tem uma regulagem linear.
Então, tudo aquilo que fica em excesso, ele transforma em calor. Se eu estou baixando de 12 volts para 3,7 volts, a queda é bastante grande de tensão. Então, toda a corrente que eu usar, multiplicado pela queda de tensão, se transformará em calor. E isso torna o circuito ineficiente, porque eu vou transformar mais energia em calor do que realmente para suprir a necessidade do equipamento. E para isso nós também já fizemos aqui no canal, vou deixar os links, inclusive com as comparações de eficiência junto com os LMs, que é o LM2596, que ele funciona exatamente igual aos outros dois LMs que nós mostramos. A diferença é que ele trabalha numa lógica PWM, então ele é muito mais eficiente do que os outros dois circuitos. E aqui eu montei rapidamente, estou usando o 2596 ajustável, né? Então para poder ajustar a tensão de saída. E da mesma forma, se eu ligar 12 volts na entrada, eu vou ajustar minha saída. E no caso aqui eu estou ajustando ela, deixa eu marcar aqui. Então eu tenho os 12 volts da entrada, 12 volts da entrada e a minha saída 3,7. Só que agora com muito mais eficiência. É claro que esse tipo de fonte tem um pouquinho mais de ruído, mas não tem problema para esse tipo de dispositivo que se vai ligar com uma bateria de 3,7. E aí eu tenho um circuito um pouquinho mais complexo, né, porque eu acabo tendo um indutor no meio. Vou deixar aí também o desenho do circuito e os links, onde eu mostro tanto os 5 volts quanto o ajustável usando o LM2596, que é um circuitinho bem interessante. Quem não viu esse vídeo vale a pena ver. E também posso substituir, depois de marcado, substituir então o potenciômetro por um resistor daquele que eu selecionei. Então, pessoal, do mesmo jeito que eu estou fazendo para 3,7 volts, eu posso fazer para qualquer tensão que eu não tenha um LM pronto. Então eu quero fazer para 7 volts, eu quero fazer alguma tensão 7,2, né, que seria 7,4, duas baterias. Então 7,4 seria, se eu tenho duas baterias dessas em série, eu não tenho regulador de 7,4. Então eu posso usar qualquer uma dessas lógicas para criar qualquer tipo de saída regulada de tensão. Bom, pessoal, era isso e valeu! E para quem não entendeu a lógica do que eu quis dizer com esse Trimpot, que eu posso substituir por um resistor, eu vou ver, eu estou fazendo uma resistência entre esses dois itens, os dois pinos, vou selecionar a escala de resistência e vou ver qual a resistência dele. Melhor não encostar as mãos, mas aqui agora eu vou encostar. Então, um resistor de 430. Então, qualquer coisa que eu pegue próximo a 430, eu substituo aqui por um resistor. Não preciso mais do Trimpot. E aí eu vou ter uma saída fixa da tensão que eu selecionei. Agora sim, era isso e valeu!